Então, pessoal, nós pedimos que vocês lessem, então, o livro 7 das Confissões, né, que foi disponibilizado, que é o livro que trata, então, de Deus e do mal, né, do livro 7. É importante ter claro que essa obra, As Confissões, é uma obra tardia de Agostinho, né, ele escreve contando como que se deu a conversão dele, contando toda a trajetória dele, né, mas ele escreve tardiamente, né, não é uma obra que tenha sido escrita na juventude. E que ele conta como que se deu esse processo dele, porque, enfim, Agostinho teve, vamos dizer assim, flertou com os maniqueus, nunca chegou a se converter ao maniqueísmo, mas flertou com os maniqueus, né, tentando também responder, né, obter uma resposta para a existência do mal. Ele mesmo diz, né, que a gente procura explicar o mal, né, ou conhecer, né, as causas do mal, mas que o problema é que nós buscamos isso nos lugares errados, e daí, né, ele se refere à experiência dele, né, junto aos maniqueus, tentando, buscando uma explicação para a existência do mal, né. O maniqueísmo, eu acredito que vocês já tenham visto, mas a concepção que o maniqueísmo tem do mal, eles acreditam, né, que todo ser humano tem duas almas, né, uma boa e uma má. Então, aquela clássica imagem que aparece nos desenhos animados, né, de um lado um anjinho, do outro lado o diabinho, né, que fica influenciando a pessoa, né. Para os maniqueus, a gente teria duas almas, então uma boa e uma má, e todos os dias essas duas almas travariam uma luta, né? E uma delas ganharia essa luta, né? Então elas viveriam em luta constante, né? E sempre uma iria prevalecer, né? Quando a gente agisse mal, então é porque a alma ruim, né, a má, ganhou essa luta, né? Quando nós permanecêssemos bem ou bons, né, é porque a alma boa venceu. Por algum tempo o Agostinho andou com os maniqueus, chegou a pensar em se converter ao maniqueísmo, não se converteu, e buscava, então, também se questionava sobre a existência do mal, né? Tanto que ele vai falar disso nesse livro 7, né, sobre o conceito de mal. Ele vai caracterizar, não nessa obra, mas em outras obras, como o livre-arbítrio, né, a cidade de Deus e outras obras que ele escreve, né. O tema do mal perpassa quase toda a obra do Agostinho, né, mas especificamente no livre-arbítrio ele trata desse problema, né, o problema do mal e do livre-arbítrio. Na cidade de Deus ele trata de duas cidades, né, e daí se vê claramente a influência, né, da filosofia de Platão, né, porque a gente tem uma cidade de Deus, então uma cidade onde tudo é perfeito, tudo é ótimo, né, e a cidade dos homens, né, que é essa, a terrena, onde acontece, onde a gente tem o pecado, tem o mal, tem as coisas ruins, vamos dizer assim, né? Então, geralmente essa ideia é associada à teoria das formas do Platão, né? Ao dualismo platônico, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, tá? Nessa obra, então, nas Confissões, o Agostinho vai contar como que se deu o processo de conversão dele, porque, enfim, ele andava com os maniqueus, ele não era cristão. E nessa obra, As Confissões, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele vai falar como que ele tem, então, né, como que a graça de Deus o toca, né, e ele acaba se convertendo. Ele é muito depois questionado, né, num debate, acredito que no debate com os pelagianos, ele vai escrever o livre-arbítrio
para responder aos maniqueus, mas também ele tem um debate com os pelagianos e também vai escrever algumas coisas para responder a esse debate com os pelagianos. Ele vai ser questionado, né, acerca também dessa conversão, né, porque e várias pessoas fazem essas críticas, inclusive pesquisadores hoje em dia, né, por que alguém como Agostinho, que era um sujeito, ele tem um filho, como você sabe, então ele não era santo, ele era boêmio, né, ele vivia na boemia, ele andava com os maniqueus, então ele não era um modelo, vamos dizer assim, de cristão, né, ele nem se considerava cristão, até o momento que ele se converte, e ele vai sofrer algumas críticas, né, e até hoje ele sofre críticas, porque como alguém como Agostinho, que é um boêmio, enfim, um danado, entre aspas, né, vai acabar sendo agraciado, então, né, vai ser tocado pela graça de Deus. Por que ele? E a teoria da graça de Agostinho diz que, bom, se é graça, é de graça, né? Se fosse por merecimento, seria retribuição, né? Então, a graça de Deus é assim, né, para Agostinho. Deus olha para aquele que menos merece e o abençoa, o toca, enfim, o agracia, né, que foi assim com ele. Então ele foi, né, a graça de Deus o tocou e ele acabou se convertendo, mesmo que ele não merecesse, porque se ele merecesse não seria graça, seria retribuição, né? E a graça tem que ser de graça, então tem que ser para quem não merece, porque do contrário não seria graça para Agostinho, né? Então, dentro desse contexto, ele está escrevendo essas confissões. É um Agostinho já convertido, né, contando como que se deu o processo dele, né? Então a gente tem que ter claro isso, né? Ele tem outras obras também, o da natureza do bem, onde ele fala da diferença entre a natureza do homem e a natureza de Deus, a questão da vontade, e trata também, né, do mal. E ele vai caracterizar o mal, então, entre ontológico, né, ou seja, que o mal ontológico, então, que o mal é não ser, né? A gente tem também a caracterização dele do mal físico, né? E a gente tem o mal moral, que é essa discussão, então, né, com o livre-arbítrio, né? É importante a gente ter claro que para o Agostinho, né, ele trabalha muito com a doutrina do pecado original, né? Então, com a queda do primeiro homem, então, Adão. E para Agostinho, nós só temos liberdade, né? Vamos dizer assim, nós seres humanos, nós não temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, né? A liberdade plena, né, quem tem, né, ou quem teve, melhor dizendo, né, foi Adão, o primeiro homem. Adão, sim, tinha liberdade, né? No momento em que Adão peca, né, por desobediência, ele condena toda a humanidade ao livre-arbítrio. Então, cabe a nós, né, apenas o livre-arbítrio. Então, não é uma liberdade plena. Para Agostinho, ele faz essa diferença, essa distinção entre liberdade e livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né, é um bem, sim, mas é um bem menor, que está relacionado com o livre-arbítrio da vontade, então, né, que nós podemos escolher fazer o mal, né, nos desviarmos do caminho reto ou segui-lo, né, seguir o caminho reto. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio, para Agostinho, ele vê como algo bom, algo positivo que Deus nos deu. Ele sofre críticas e ele inclusive responde a isso, né, até aos próprios maniqueus, mas a gente vamos nos deter à questão do livro, né, para que a gente possa compreender melhor, né. Ele fala então, né, já no primeiro momento aí, vou disponibilizar para vocês um fichamento desse livro 7, para que vocês possam compreender as ideias principais, né. Mas inicialmente ele fala da questão de se emancipar, né, ou seja, se livrar do falso conceito de Deus, né, que ele tem, né,
Então, ele tinha certeza de que Deus era incorruptível, inviolável e imutável, né? Então, necessariamente, ele imaginava Deus como alguma coisa corpórea situada no espaço, né? Quer esse espaço imanente ao mundo, quer difundida por fora do mundo através do infinito. Então, ele não concebia Deus como a figura humana, né? Mas ele também desconhecia uma forma de pensar Deus que não fosse essa forma corpórea, né? Depois, da natureza do bem, ele vai tratar disso, né? Da natureza de Deus e da natureza do homem, que nós participamos dessa natureza, mas não somos a mesma natureza. Então, porque Deus é infinito, é inviolável, é imutável, e nós somos finitos, somos mutáveis, somos, né, imperfeitos, né? Então, ele vai ser então concebido por, né, Deus vai ser concebido por Agostinho como um ser imenso, né, que é capaz de penetrar em todos os lugares do universo, né, sem que ele se limite a um determinado espaço, né? Então, ele acreditava que o céu e todas as coisas continham Deus, né? E todas elas começavam e terminavam em Deus, ou seja, foram criadas por Deus, né? E terminavam em Deus, mas Deus não terminava em parte nenhuma, né? Ou seja, Deus era infinito. Então, nós participamos dessa natureza, somos criados por Deus, né, na concepção de Agostinho, mas a gente não é Deus. Então, Deus, sim, ele está em todos os lugares, ele é infinito, imutável, perfeito, imenso, né? Mas nós não, nós somos seres limitados, né? Porque somos criaturas, né? Não somos o Criador, né? Da natureza do bem, ele esclarece essas coisas, que é um livro bastante importante para a gente compreender toda a obra do Agostinho, na verdade. Tá. O argumento, então, do Nebrídio, né, contra os maniqueístas. Então, ele está discutindo ainda nas confissões com relação com os maniqueístas, né, tentando dar uma resposta, né. Então, o Nebrídio diz: que poderia fazer contra vós esta desprezível raça de trevas, de que os maniqueístas se costumavam servir como massa hostil para vos atacar, se não aceitasseis batalha contra ela? E o Agostinho responde, né? Ora, se eles afirmam que tudo o que sois, isto é, a substância de que vós formais, é incorruptível, segue-se que todas aquelas suposições são falsas e abomináveis. Se dizem, pelo contrário, que o verbo é corruptível, tal afirmação é por si mesma falsa. E logo a primeira palavra digna de abominação. Ora, porque o verbo aqui é Deus, né? Então, Deus jamais pode ser corruptível, né? Porque ser corruptível é um defeito. E para ser Deus tem que ser um ser perfeito, né? Do contrário, qualquer outro ser perfeito seria superior a essa ideia de Deus que nós temos, né? Então, isso é inconcebível, né? É um atributo de Deus ser perfeito e incorruptível, né? Depois ele trata da questão, né, a causa do mal, né? Então, o Agostinho, ele coloca a causa do mal, né, no livre-arbítrio da vontade, né? E o reto juízo seria o motivo da gente sofrer por conta do mal. Quando nós praticamos o mal, né, o reto juízo seria aquele, vamos dizer assim, a nossa razão, o nosso juízo tentando nos orientar, né? É um dom que Deus nos deu, né? Assim como o livre-arbítrio também é positivo, né? E Agostinho vai ser questionado várias vezes se o livre-arbítrio é a causa do mal, né? Por que Deus nos deu livre-arbítrio? Se ele não tivesse nos dado livre-arbítrio, a gente não poderia pecar, a gente não poderia fazer o mal. E daí Agostinho responde: bom, também não poderíamos ser bons, porque nós não teríamos como escolher. E se a gente não escolhe, a gente é determinado, então a gente não pode ser outra coisa, né? E sendo determinado, então a gente não é bom nem ruim, a gente é o que nos determina um ser.
depois, então, o reto juízo é um dom, um bem que Deus nos dá, que tenta nos orientar nos orientar no caminho, então, né, na busca desse telos que é a beatitude, né? Então, se a gente se desvia desse caminho, porque ele é um caminho, ele nos orienta, mas ele não nos determina, né? Porque nós temos livre-arbítrio, então, se a gente quiser se desviar desse caminho, a gente pode, por conta do livre-arbítrio. E caso a gente se desvie, a gente vai acabar sofrendo também por conta disso, né? E por isso que a gente sente culpa, por isso que a gente se arrepende das coisas erradas, para Agostinho, né? Por conta desse reto juízo que a gente tem, né? Que é a orientação para sempre fazer o bem. Que é uma orientação, de novo, não é uma determinação. Depois ele fala ele responde se Deus é corruptível, e ele diz, não, Deus é incorruptível, né? Deus é sumo e ótimo bem. A substância de Deus não é corruptível, pois se for, não seria Deus. Então, de novo, né? Deus necessariamente tem que ser incorruptível, porque a ideia, a concepção que a gente tem de Deus é de um ser perfeito. Do contrário, qualquer outro ser que fosse incorruptível seria superior a essa ideia que a gente tem de Deus, né? E eles se questionam, né, da possibilidade de Deus ser o autor do mal, né? Plotino já traz essa pergunta, né? Se Deus poderia ser o autor do mal, né? Os próprios maniqueus questionam isso, né? Se Deus poderia ser o autor do mal, e Agostinho diz que não, Deus não é o autor do mal. Então, a resposta que o Agostinho dá, né, a essa questão, por que Deus não é o autor do mal, né? Ele diz que Deus não pode ser o autor do mal, né? Porque o mal é não ser, é a ausência de ser, né? Então, o mal não foi criado. E Deus, enquanto supremo e sumo bem, criou bens menores que ele, que é a perfeição, né? Ele, Deus, o próprio Deus é a perfeição, e ele criou bens menores, né? Então, tanto o Criador, que é Deus, quanto as criaturas são bons. Tudo que Deus cria é bom. Deus não poderia criar algo ruim, algo mal. E então, a questão, né, ele conta ainda no livro, né, que ele buscava sem êxito a origem do mal. Bom, se Deus não é o autor do mal e Deus não cria o mal, né, e daí ele está também respondendo a uma questão que o próprio Plotino já coloca, né, se o mal existe, ele tem que ter sido criado, e como que Deus permitiu que o mal existisse, né, e toda essa questão. Ele diz, olha, o mal é não ser, é ausência de ser. Então a gente poderia pensar, né, fazer uma analogia, por exemplo, com a maçã, né? A maçã, quando começa a apodrecer, né? Ela vai apodrecendo e ela vai, de certa forma, sumindo, né? Aquela parte onde vai ficando podre, né? Ou seja, vai deixando de ser maçã. Para o Agostinho, o mal, né, agiria dessa forma, vamos dizer assim, que seria a ausência de ser. Aos poucos, né, o ser iria sendo consumido, vamos dizer assim. Por isso que ele acredita que não existe ninguém totalmente mal, né, porque alguém totalmente mal seria totalmente ausência de ser. Então, ele deixaria de existir, né? É quase como a maçã podre, né? Quando ela apodrece totalmente, ela deixa de ser maçã, né? Então, o Agostinho diz, não existe ninguém totalmente mal, né? Existe alguém que em certa medida é mal, em certa medida, né, tem a ausência de ser, né? Não é um ser completo, mas não existe ninguém totalmente mal. Então, ele trata também do problema do mal e a perfeição das criaturas, né? E ele diz, bom, que todas as coisas que se corrompem, né, que são corrompidas pelo mal, são boas, né?
porque se não fossem boas, não poderiam se corromper, né? Só pode se corromper aquelas que são boas, mas também, né, se fossem sumamente boas, como é Deus, né, também não poderiam se corromper, né? Porque algo sumamente bom não pode se corromper, assim como Deus, né? Por isso que Deus não se corrompe, né? Por ser sumamente bom. Enquanto sumamente bom, né, as coisas elas são incorruptíveis, né? Então, as coisas corruptíveis, ainda assim, né, mesmo que possam se corromper, ainda assim são boas, né? Porque se elas não fossem boas, não haveria nada para ser corrompido, né? De novo, a gente pode fazer a analogia com a maçã, né? Se a maçã apodrece é porque ainda existe uma maçã. No momento que ela ficar totalmente podre, né, não tem mais nada para apodrecer, né? Não existe mais maçã. Então, daí que ele coloca que todas as coisas que se corrompem, elas são privadas de algum bem, né? Mas não são privadas de todo o bem, porque se elas fossem, de novo, privadas de todo o bem, elas deixariam de existir, né? E enquanto existem, são boas, né? Mas o mal, então, para ele não pode ser visto como substância, né? Pois se fosse substância, teria que ser um bem, porque toda substância, tudo que existe foi criado por Deus e Deus só cria coisas boas, né? E se fosse substância, ou seria uma substância incorruptível, assim como é Deus, né? Então, certamente seria um grande bem, ou seria uma substância corruptível, que nesse caso foi criada por Deus, né? Mas se não fosse boa, não poderia se corromper. Deus criou boas todas as coisas e não existe nenhuma substância que Deus não tenha criado. Logo, o mal não pode ser uma substância, porque não existe nenhuma substância que não tenha vindo de Deus, que Deus não tenha criado, e se o mal for uma substância, ele teria que ter sido criado por Deus, e Deus jamais criaria algo mal, né? Não poderia criar, é incompatível com a ideia de Deus, né? Então a solução para o problema do mal, né, ele vai dizer, olha, o mal não existe nem para Deus e nem para as criaturas. Em alguma das suas partes, certos elementos não se harmonizam com outros e são considerados maus, mas combinam-se com outros e por isso são bons no conjunto e bons em si mesmos, né? Então, ele fala também da trajetória do erro dele, né, que é que a alma dele recusava ver como obra do Criador tudo que não agradava a sua própria alma, né, ou seja, a própria alma dele, Agostinho. Por isso ele acabou indo em direção à doutrina maniqueísta, né, aceitando, de certa forma, esse dualismo entre bem e mal, né, luz e trevas. Mas ele, depois de abandonar essa doutrina, ele imaginou um Deus que se difundia por toda parte através do espaço infinito. A noção de que Deus era ídolo, entre aspas, porque a alma materializava e circunscrevia ao espaço o ser infinito. Até que Agostinho abandonou essa visão de Deus, né, percebendo Deus como infinito, mas não daquela forma que ele imaginava, né? Então ele estava, mesmo quando ele abandona o maniqueísmo, ele tinha uma visão equivocada de Deus, ele diz, né? Então ele fala também da harmonia da criação, né? Que todas as coisas que existem foram criadas por Deus e todas são verdadeiras enquanto existem, né? Não existe falsidade a não ser quando se julga que existe algo que não existe. Deus, único ser eterno, não começou a operar depois de épocas incalculáveis de tempo, pois o tempo não existiria se Deus, na sua imutabilidade, não tivesse agido. Então só começa a existir o tempo a partir da ação de Deus, né? E daí ele se questiona, então, mas onde reside o mal, então, né? E ele coloca que ao procurar a maldade não encontrou nenhuma substância, né? Mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema, ou seja, de Deus.
e tendendo para as coisas baixas, né? Então, o movimento do defectus, que é bastante presente na obra do Agostinho, né? Que é quando a gente tende para o mal, é como se a gente tendesse para baixo. A visão da questão da cidade terrena, né? De ser também, né? Daí o dualismo, né? A perfeição está no plano superior, né? E a cidade terrena, os pecados no plano inferior, né? Então, ele fala da ascensão dolorosa, né? As perfeições invisíveis de Deus se declaram por meio das coisas que foram criadas, né? Então, a gente pode perceber, né, as perfeições, né, de Deus, até então invisíveis, nas coisas que Deus criou. E o único caminho, então, para a verdade, para Agostinho, seria Jesus Cristo, né? Como próprio disse, sou o caminho, a verdade e a vida, né? E o verbo se fez homem. Então, o Filho de Deus seria o único caminho para a verdade. Então, ele coloca também, né, como ele se percebeu hesitante na doutrina do verbo, né? E ele afirma que não houve uma mistura das duas naturezas, né? Ou seja, não há uma mistura em Jesus Cristo, por exemplo, né, da natureza humana com a do verbo, devido à questão da imutabilidade do verbo, né? O verbo jamais poderia se fundir com a substância, com a natureza humana, né? Porque ele é imutável, ou seja, Deus jamais poderia, né, se fundir com a natureza humana, porque ele é imutável. Então, ele diz, mas há uma união substancial de ambos, o verbo e a natureza humana. Ele coloca que, ainda que se primeiramente tivesse lido as escrituras ao invés dos livros platônicos, talvez ao ler os livros platônicos poderia ter sido induzido por eles à perda da piedade, né? E daí a importância, então, que ele coloca, né, em ter lido primeiro a obra de Platão para depois as escrituras, né? Ele diz, Deus existe e é infinito, mas não se estende aos espaços finitos e infinitos, é imutável, logo não se transforma em outro. Então, né, quando o verbo se faz homem, né, quando Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, que é o verbo que se faz homem, há apenas uma união substanciável entre o verbo e a natureza humana, mas não há uma mudança de natureza, não é o verbo que se transformou em homem, né? Então ele tenta também responder a isso. Então ele vai comparar também os escritos de Platão e as escrituras, né, colocando que os livros platônicos trazem algo de verdadeiro, mas não trazem as recomendações da graça divina, né, nem tampouco mostra o caminho para Deus, que isso só é evidenciado nos livros, nas escrituras, nos livros sagrados. Tá? Então, a gente viu de forma um pouco geral do que trata o livro 7 das Confissões, né, que está tratando justamente do problema do mal, que é um problema ético, né, que está bastante presente na obra de Agostinho, que ele vai discutir, né, e vocês aí podem pesquisar ou até ler, buscar as Confissões, né, a obra completa, e ler as Confissões, que é uma leitura bastante interessante para compreender a filosofia de Agostinho.